projetor também está projetando aqui, caso você não conseguiu achar aí, está projetado aqui no nosso telão para que você possa acompanhar. Diz assim a palavra do nosso Deus: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. Sentença de Nínive contra Nínive, visão de Naum, o Eucocita. Vamos orar uma vez? Senhor, eis a tua palavra, Senhor, inspirada e entregue, Senhor, a nós para que possamos lê-la, estudá-la, meditar nela e aplicá-la em nossa vida. E só conseguiremos isso, Senhor, se o teu Espírito nos ajudar, Senhor, a entender e a compreender o que o Senhor quer falar conosco através dela. Fale os nossos corações, Senhor, nessa noite. Que o teu Espírito, Senhor, desobstrua tudo aquilo que possa estar como obstáculo em nosso coração, em nossos ouvidos, para que seja empecilho de compreensão da sua palavra. Fale conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Naum, esse livro que nós estamos lendo, ele seria visto pela sociedade de hoje, essa sociedade que vivemos hoje, como um livro de discurso de ódio. Certamente era isso que nós ouviríamos: um livro de discurso de ódio, um livro, uma mensagem nacionalista e uma mensagem inconveniente. Por quê? Porque em uma sociedade que faz de Deus um amuleto, ou faz de Deus um agente passivo e que tolera todos os atos humanos, ainda que esses atos sejam contrários à sua vontade, e só querem desse Deus o amor, essa mensagem de Naum seria vista então como uma mensagem antiquada, fora de tempo, como uma mensagem, conforme nós conhecemos hoje, um discurso de ódio, xenófobo, violenta, uma mensagem sem sentido nenhum e, claro, não seria abraçada por essas pessoas. Mas, e a gente pode ver isso claramente nos dias de hoje, com os discursos que nós vemos aí nas redes sociais. Por exemplo, quando um discurso de um estadista, como por exemplo o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, quando ele vai discursar, todos se levantam e vão embora porque ele é um nacionalista, é alguém que pratica discurso de ódio, porque toda essa turma que trata Deus como um ser passivo, como alguém que é um amuleto, que só serve para distribuir bênção, então olha para aquilo e diz: não, nós somos pró-Palestina, nós somos a favor dos palestinos e somos a favor ali do que o Hamas está fazendo, porque eles estão defendendo ali o país deles contra esses terroristas e genocidas israelenses. Então isso não é novidade para nós no dia de hoje. Ou quando alguém discursa em favor da família, a favor da vida, quando defende o casamento monogâmico e coisas do tipo. Então nós somos chamados de conservadores, ou discurso, ou uma mensagem que não faz sentido para a sociedade de hoje. Bom, a mensagem de Naum, meus irmãos, ela é forte, ela é muito enfática nesses 3 capítulos que contém o livro. Por quê? Porque ela é essa mensagem que é muito sólida, concreta, e ela é enfática contra todos aqueles que desejam fazer o mal, contra todos aqueles que se opõem a Deus e opõem-se ao povo de Deus. E Naum então profetiza dizendo que Deus vai varrer do mapa, que Deus vai guerrear pelo seu povo, no caso de Israel, né? E aqui fala das batalhas, né, do povo de Deus a favor do seu povo. Bom, para os irmãos terem uma ideia, sempre foi assim na Bíblia. Israel sempre foi visto pelos inimigos como um alvo para ser varrido, para ser exterminado, e só pelo fato de serem judeus, só pelo fato de serem israelitas. Como hoje também as nações que estão em volta de Israel, muito desses desses moderninhos que acham que é bonito balançar uma bandeira contrária, dizendo assim: nós somos pró-Hamas,
somos pró-Palestina porque os israelitas são nacionalistas e são genocidas, sem ao menos ter um número, sem ao menos ler um artigo para saber se aquilo é verdade. Então isso não é novidade que está acontecendo hoje, porque sempre foi assim. Mas Israel sempre foi protegido por Deus. Deus sempre guerreou por Israel. Para termos ideia, eu peguei apenas um exemplo dos muitos que nós podíamos pegar. Bom, em meados da década de 60, 1960, então meados da década de 60, uma população que Israel tinha por volta de 2,5 milhões de israelitas, se viu cercada por 122 milhões de árabes. Israel, com 2,5 milhões de pessoas, se viu cercada por 122 milhões de árabes. Este evento é conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Talvez você já tenha lido sobre isso, ou visto na escola, pelo menos. Esse ato da década de 60 foi um ataque dos palestinos contra os israelitas. E esses palestinos foram instigados pela Síria, pela Jordânia e pelo Egito, que haviam se intensificado do mês de abril da década de 60, de 66 provavelmente ali, perto de 66, até abril de 67, tá? Eles ficaram cercando e então em abril de 67 abriram guerra contra Israel em 6 dias. Assim, esse ataque, que ficou conhecido pela sua forte artilharia dos inimigos do povo de Deus, dos inimigos dos israelitas, fortemente armados e prontos para varrer Israel do mapa, prontos para extinguir Israel. E os ataques não cessavam, eram dia e noite contra o povo de Israel. Israel também fazia o quê? Retaliava. Israel também começou a contragolpear os seus inimigos. E então, em 6 dias, depois de uma declaração do egípcio chamado Nasser, o rei lá, ele disse isso: não entraremos na Palestina com o seu solo coberto de areia, lá entraremos com seu solo saturado de sangue, falando que ele ia exterminar todos os israelitas. E mesmo com a ajuda da União Soviética, antiga União Soviética, que hoje se dividiu em vários países, Israel venceu essa guerra. Muitos até hoje não sabem como Israel venceu, mas foram 6 dias e Israel venceu todas as nações árabes que estavam ali contra Israel, e mais a ajuda da Rússia, da antiga União Soviética. Israel venceu. Muitos não se sabem até hoje. E aí cria-se alguns mitos ou algumas conversas que dizem que o exército de Israel avançava e os inimigos viam o exército dobrado, ou viam um exército de anjos à frente do exército de Israel. Mas o fato, meus irmãos, é que Israel venceu essa guerra em 6 dias. E claro, nós sabemos que Israel não tinha possibilidade nenhuma de vencer uma guerra contra um monte de aliados em apenas 6 dias, se não fosse a mão de Deus a favor daquele povo. Então Deus mostrou mais uma vez que Ele é o Deus de Israel, é o Deus do seu povo. Semelhantemente, a igreja do Senhor passou também por muitas perseguições ao longo desses 2000 anos. Por muitas vezes cristãos foram perseguidos, foram presos, foram mortos das mortes mais terríveis, tá? A ponto de, no século XVII, na França, na conhecida noite de São Bartolomeu, o sangue quase que bateu no calcanhar de tantos cristãos que eram mortos. Então, mas Deus sempre protegeu o seu povo. A igreja continua de pé até os dias de hoje. Então, meus irmãos, a mensagem de Naum é muito propícia para nós do século 21. E nós vamos ver nesses 3 capítulos como Deus guerreia pelo seu povo. Como Deus guerreia as nossas batalhas contra o nosso inimigo e contra todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Bom, algumas informações que nós precisamos ou que gostaríamos de ter acerca do profeta, nós não temos, são poucas as informações que o livro fornece sobre o profeta. O que o livro diz é que ele era nascido numa cidade chamada Eucós, Por isso que o texto começa dizendo que ele era um eucocita, Um eucocita, da cidade de Elcos. E aí essa cidade, não se sabe muito bem onde ela fica, há muitas possibilidades. Jerônimo, que foi um
grande escritor do passado, ele diz que possivelmente essa cidade ela fica nas margens da Galileia, tá? Possivelmente. E a data da profecia também ela é igualmente vaga, e a gente consegue detectar mais ou menos quando esse livro foi escrito por algumas informações que o próprio livro traz. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 8, o livro vai nos dizer que vai falar sobre a queda de Tebas. Tebas é o Egito, né? Vai falar sobre a queda de Tebas, e Tebas caiu justamente para o rei da Síria chamado Assurbanipal no ano 63. Ele derrotou a Síria, derrotou o Egito, perdão, e então nós temos mais ou menos aí, dá para se situar quando é que esse livro foi escrito. Provavelmente este livro foi escrito quando o reinado do Egito caiu e o reinado da Síria estava ainda na sua força, no seu ápice, e Nínive estava próximo a cair. Nínive caiu pelo ano 612, então foi provavelmente ali próximo do ano 612 que o livro de Naum foi escrito. Então, alguns estudiosos eles sugerem isso, que esse livro foi escrito próximo dessas duas datas, entre a queda do Egito e entre a queda da Síria, né? Ou o reinado da Síria, a queda de Nínive. Bom, Naum, o nome dele é muito sugestivo, e eu quero que você guarde aí na sua mente o significado do nome de Naum, que ele pode significar alívio, conforto ou consolação, conforme o próprio texto nos fornece isso, dizendo que o Senhor traz alívio, o Senhor traz conforto, e o Senhor traz consolação para o seu povo, né? E o próprio Naum já carrega isso no nome. E o livro vai nos trazer também que a destruição da Síria, meus irmãos, traria esse alívio, este conforto para Judá, e isso aconteceu no ano 663, quando essa terrível cidade caiu pelos seus males, que nós vamos ver o porquê Deus vai exterminar essa cidade. Então traz o que? Alívio, traz conforto para o povo de Deus. E isso acontece então para que os inimigos saibam: ninguém é maior do que Deus, nem nações e nem deuses criados pelos homens são maiores do que o Deus de Israel. Bom, o conteúdo desse livro, meus irmãos, desses 3 capítulos, vai nos trazer algumas informações que o próprio escritor nos traz, tá? Primeiro, nós vamos ver que a Síria era o grande império mundial daquela época e tinha sua expansão realizada aí através de invasões, de saques e destruições cruéis e sanguinárias, e corrupção e exploração que eles faziam. Por isso que eles governavam, por isso que eles dominavam aquele mundo antigo, tá? E tinha um grande exército. A Síria ela tinha um grande poder bélico, um grande poder de exército. Então, onde ela entrava, ela destruía por completo aquelas nações. Então, elas praticavam uma violência sanguinária muito forte, elas roubavam os bens daquela cidade e elas espalhavam todo aquele povo. E por que nós sabemos isso? Porque foi exatamente isso que a Síria fez com o Israel do Norte. Quando ela conquistou o Israel do Norte, o que ela fez? Ela espalhou os judeus pelas outras cidades, a ponto dos judeus perderem até mesmo a sua língua original, perderem a sua pronúncia do seu idioma original, e perder até mesmo os seus costumes. É isso que a Síria fazia. A Síria julgava-se invencível e indestrutível. Ela desafiava, ela enfrentava e vencia todos os povos, dos pequenos até os maiores que ela desejava. Nós vemos isso na liturgia, quando essa Síria vai até Israel e começa então a debochar de Israel e do Deus de Israel. E então naquele dia ela conheceu que de Deus não se zomba, mas ela iria tentar novamente ainda. Então, meus irmãos, após a Síria destruir o reino do norte, como eu disse, foi lá invadir e destruiu, ela tentou ir para o sul para derrotar Judá, e afrontava Judá com aquelas cartas, com aquelas mensagens, conforme a gente pode ler isso no segundo livro das Crônicas 32 e Isaías 37, conforme nós lemos. Mas bastou um anjo do Senhor para mostrar para a Síria que com o povo de Deus
com aquele que busca o Senhor e aquele que permanece fiel ao Senhor, ninguém pode derrotar, porque Deus guerreia as guerras do seu povo. Meus irmãos, como que era o status, a maneira da Síria agir? Bom, a Síria se vangloriava por algumas coisas, tá? E nós vamos ver isso ao passo que fomos lendo alguns versículos destes capítulos. E aqui é interessante que o profeta vai descrever as características da Síria e o porquê que Deus vai julgar essa nação, né? Por que Deus vai entrar de uma maneira tão enfática e tão forte, a ponto do próprio Deus dizer que Ele vai destruir a Síria, vai varrer a Síria, ou vai varrer Nínive do mapa. Bom, é provável então que, por causa da sua arrogância, que é o certo que a gente vê na história e também no livro, que Naum, ele escreveu esse livro neste momento, tá? E há algo interessante aqui, quando a gente lê o livro de Naum. Naum é o único profeta que ele não declara pecado no povo de Judá. Os demais profetas, quando vão falar, eles anunciam o pecado. Então é provável que Naum, quando escreveu esse livro, lá por volta do ano 612, como a gente viu, entre a queda do Egito e a queda de Nínive, é provável que Naum tenha escrito esse livro no reinado de Josias, tá? Ou naquela reforma espiritual que nós vemos lá em 2 Crônicas. A reforma espiritual, porque não se fala de pecado do povo de Deus aqui, tá? Isso é uma evidência então da reforma espiritual que foi feita naquele tempo. O povo se arrependeu dos seus pecados, se voltou a Deus, e então Deus protegeu aquele povo contra a Síria, contra o seu poder de violência, a sua crueldade, a sua corrupção e outras coisas mais. E aqui nós podemos ver algumas coisas nesse livro ainda a propósito de introdução. Nós vamos ver que a justiça de Deus, meus irmãos, ela se revela como Deus intervindo na história para mostrar que Ele é um Deus justo. Nós podemos ver isso no capítulo 2, inclusive aí de Naum. Se você folhear sua Bíblia aí, Naum capítulo 2, você vai ver no versículo 8 até o 13, Deus mostrando isso de forma clara, né? Através do profeta. Olha o que Deus diz através do profeta, capítulo 2, verso 8 a 13. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora foge. Parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todos os objetos desejáveis. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia e o rosto de todos eles se empalidece. Verso 11: onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos? Onde passeava o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrematava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Deus está dizendo que Ele trará juízo sobre a Síria, pelo que ela estava fazendo com os demais povos. E nós vamos ver então que não podemos ter dúvidas, e não há dúvida nenhuma, meus irmãos, de que aquilo que as nações fazem contra Deus, Deus retribuirá a elas. E lembrando do que nós ouvimos no domingo passado, no domingo anterior a esta mensagem, você deve estar lembrado de Jonas. Jonas foi enviado para pregar a Nínive. Jonas não queria. Jonas inclusive fugiu para não pregar a Nínive, e ele foi pregar. Então Nínive se arrependeu e Jonas ficou muito chateado com o arrependimento de Nínive. Então, se Jonas olhasse para o livro de Naum, Jonas sem dúvida diria: este é o livro que eu gostaria de ter escrito, porque agora sim Deus vai destruir Nínive. Era isso a vontade de Jonas, né? Jonas, ele
não compreendeu que o Senhor estava dando um tempo de arrependimento para Nínive, e então Nínive não se aproveitou deste tempo de arrependimento, que durou pouco tempo, nós vamos ver aqui, tá? Nínive não perseverou no arrependimento que o Senhor tinha proporcionado a eles, né? Esse arrependimento que foi oferecido a eles através da mensagem do profeta Jonas. Mas, meus irmãos, olhando para esse livro, nós podemos ver três coisas importantíssimas aqui. Eu quero sintetizá-las para focar nisso aqui. Primeiro, como Deus guerreia pelo seu povo, né? Como que Deus guerreia pelo seu povo? Olhando para esse livro, nós podemos observar três ações de Deus para entendermos como Deus guerreia pelo seu povo. A primeira que nós podemos ver aqui é o que Deus fará com aqueles que são inimigos do povo de Deus. O que Deus fará com eles? Verso 1, quando Deus diz, né, sentença do Senhor Deus, ou seja, o Naum, ele tem aqui uma visão do Senhor que é bem diferente do que os demais profetas dizem. Os demais profetas começam dizendo: assim diz o Senhor. Naum diz sentença contra Nínive. A palavra aqui, Massá, ela traz uma ênfase de um oráculo, de uma sentença, de um decreto, um veredito de vingança do próprio Deus. É uma vingança do próprio Deus e ao mesmo tempo é um livramento do povo de Deus, do Senhor Deus, para o seu povo. Então o livro já começa dizendo: Deus decretou. O que Deus decretou? Juízo para Nínive. Deus vai vingar o seu povo e Deus vai trazer consolo para aqueles que estão perseguidos. Deus vai trazer livramento para ajudar. Nós podemos ver isso nos versos 13 e 14 do capítulo 1. O próprio Deus dizendo: mas de ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei imagens de escultura e de fundição, farei teu sepulcro, porque és vil. Então o Senhor está decretando aqui livramento para o seu povo e vingança para aqueles que se oporam ao povo de Deus, para aqueles que praticaram violência contra o povo de Deus. Então o que Deus vai fazer? Justiça, vingança. Deus vai vingar. E a própria Escritura diz que ao Senhor pertence a vingança, né? Naum, meus irmãos, o livro de Naum não é o livro da vingança do ser humano, não parte do homem essa vingança, mas é sobre Deus esse livro. Esse livro fala como Deus trata aqueles que se opõem ao seu povo, aqueles que pertencem ao Senhor. E note, não é Israel quem vai julgar a Assíria. Mas quem que vai julgar a Síria então? Capítulo 2, verso 13. Você pode acompanhar aí, capítulo 2, verso 13. Quem irá julgar a Síria? Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou contra ti. Quem irá julgar a Síria? O próprio Deus. Isso se repete no capítulo 3, versículo 5. Se você virar um pouquinho mais à frente aí, você vai ver a mesma expressão: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Então quem é que julga aqueles que se opõem ao povo de Deus? O próprio Deus. O próprio Deus. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, em toda a história, como nós vimos, Israel foi afrontado, foi perseguido, desejaram o extermínio de Israel, mas Deus protegeu o seu povo. Por quê? Porque aquele povo carregava o nome de Deus. Assim como a igreja do Senhor, desde o seu fundamento, da sua fundação, da sua existência, ela é perseguida e o inimigo tem o desejo de exterminá-la, mas por que não consegue? Porque nós carregamos o nome de Deus e Deus zela pelo seu nome. Então, meus irmãos, nós vemos que o próprio Deus julgará todos aqueles que se opõem ao seu povo. Deus, ele é o guerreiro
que julga os seus inimigos e traz proteção ao seu povo. E nós podemos descansar nisso. As nossas batalhas não são nossas batalhas, mas são batalhas do Senhor. A batalha que nós julgamos ser nossa, não são nossas, são de Deus. E nós devemos descansar então nisso e dizer: Deus fará justiça ao seu tempo. Não há mal que perdure para sempre, porque Deus, Ele julgará, Ele vingará o seu povo. Mas ainda dentro disso, meus irmãos, agora ok, Deus irá julgar. O que Deus vai fazer? Deus vai julgar. Ok, como é que Deus vai julgar? Vamos lá. Naum nos ajuda a entender aqui. O julgamento de Deus, meus irmãos, conforme Naum, será fatal nos seus efeitos. Deus vai julgar de uma forma fatal. Não vai ter erro no julgamento de Deus. Os julgamentos humanos contêm erros. Os julgamentos humanos são manchados ou contaminados por erros, mas o julgamento de Deus não, ele é fatal, ele não erra. E como é que Deus vai perseguir? Como é que Deus vai fazer então um julgamento contra a Síria? Capítulo 1, versículo 8. Nós podemos ver então que Deus vai julgar a Síria como? Deus vai perseguir a Síria. Isso é muito interessante, meus irmãos. Deus vai perseguir a Síria, olha lá, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Isso é muito interessante. A perseguidora vai ser perseguida. Aquela que perseguia os povos, as nações vizinhas, aquela que ameaçava a perseguição, aquela que cumpria, com violência as mensagens que ela emitia, agora Deus disse: eu vou te perseguir, eu vou te assolar, eu vou vingar o meu povo. E como é que eu vou fazer? Com inundação transbordante, vou acabar com o lugar dessa cidade. Deus está dizendo assim: eu vou varrer vocês do mapa, de modo que ninguém vai achar uma fagulha, um fio de cabelo, para lembrar que vocês existiram. E tudo isso por quê? Porque Deus ama o seu povo, porque Deus zela pelo seu povo, e aqueles que se opõem contra o Senhor, meus irmãos, horrenda coisa eles estão fazendo. Mas ainda o profeta Naum continua nos dizendo como é então que Deus fará isso: perseguindo a Síria e também consumindo a Síria. Verso 10: porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha. Deus está dizendo para a Síria: eu vou consumi-la, eu vou aniquilá-la. Não vai ter nada de sobra da Síria, serão totalmente consumidos, porque é assim que eles fazem com seus inimigos, é assim que eles fazem. Eles espalham os povos, eles tiram sua cultura, eles roubam suas riquezas, eles exterminam aquele povo de modo que ninguém sabe de onde quer mais. Então eu farei assim com eles também, eu vou consumi-los. Mas ainda mais, meus irmãos, Deus está dizendo dentro desse decreto, entendam, isso é um decreto que Deus está dizendo: Deus trará as nações vizinhas para devastarem o Nínive. Capítulo 2, versos 3 e 4. Olha o que diz o profeta Naum: os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pela praça, parecem tochas, correm como relâmpagos. Deus está dizendo para a Síria que, olha, vocês vão ser aniquilados de uma maneira que vocês nem vão conseguir enxergar os carros. Os exércitos virão sobre vocês. Aqui há uma especulação sobre esse avermelhado, se eram os etíopes, eles tinham o hábito de ir para a guerra pintando-se de cor vermelha. Então aquilo, quando viam aquele vermelhão de longe, já sabiam que era o exército etíope. Pode ser, é capaz que seja. Mas o certo é que Deus levantou as nações vizinhas para justamente exterminar a grande cidade de Nínive. Assim como eles faziam, como eles eram velozes, como eles eram ágeis,
Deus está dizendo, vocês nem vão ver. Em outras palavras, se fosse um dia de hoje, você nem vai conseguir anotar a placa do carro, porque Deus vai passar por cima. Deus vai atropelar vocês não vão conseguir ver a placa do carro. Vocês vão tentar saber onde que está e não vão conseguir, porque Deus vai acabar com vocês. E não só mais isso, meus irmãos. E vocês vão entender por que Deus está falando isso. Deus não está falando isso por nada não, tá? Deus está dizendo ainda no capítulo 3, versículo 5, olha lá, capítulo 3, versículo 5, que Deus fará ainda com Nínive. Deus vai humilhá-la. Deus vai humilhá-la. 3, 5. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas das tuas saias sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Uma figura de uma mulher, né? Deus usa aqui uma figura de uma mulher, dizendo assim: como é vergonhoso para uma mulher mostrar a sua nudez, assim eu vou fazer com você, a Síria, o Nínive. Eu vou levantar suas saias até o pescoço, todos verão as suas vergonhas. Eu vou te envergonhar de uma maneira que nunca mais você se esquecerá. E todos se lembrarão, como nós, mais de 2 mil anos depois, lembramos de como Nínive foi humilhado. Deus está dizendo: eu vou humilhar vocês, assim como vocês humilham os seus oponentes. Deus mostra para a Síria, meus irmãos, quem é soberano. A Síria se achava toda soberana, achava-se toda poderosa, e Deus está dizendo: eu vou mostrar para vocês quem é soberano aqui. Em 612, meus irmãos, a grande cidade de Nínive foi assolada pela Babilônia, de uma forma tão brutal, mas tão brutal, que muitos estudiosos julgaram que a existência da Babilônia, a existência da grande cidade de Nínive não passava de uma lenda, porque ninguém achava um indício daquela cidade. Procuravam e não achavam nada que provasse a existência daquela cidade diante do que Deus fez com a grande cidade de Nínive. Foi varrida do mapa, não se acharam nada. Somente em 1842 arqueólogos conseguiram achar alguma coisa que provasse a existência dessa cidade. Olha só que terrível. Elas se levantou contra o povo de Deus, e Deus fez a mesma coisa que elas faziam com os seus oponentes. Deus varreu, a ponto de ninguém saber se aquela cidade existiu ou não. E somente séculos depois foi achada as primeiras provas da existência daquela cidade. Deus se mostra bondoso, meus irmãos. Deus se mostra protetor para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que buscam refúgio no Senhor. Não foi o caso de Nínive, que teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Entre o profeta Jonas e o profeta Naum, apenas um século. Nínive ficou apenas um século quietinha e temente, e se arrependeu dos seus crimes, da sua violência, por apenas um século. Não durou muito. Eles deixaram para trás tudo aquilo que Deus falou através do profeta Jonas. E então eles procuraram voltar a ser aquilo que eles eram. E aí, nós vamos entender o porquê que Deus está guerreando contra Nínive dessa maneira tão brutal e tão forte. E aqui entra as razões por que Deus irá destruir Nínive. Primeiro, Deus aplica o seu padrão moral. Deus não pega um padrão moral de Israel. Deus não fala: eu vou julgar você, Nínive, conforme o padrão moral de Israel. Não. Ele é o próprio padrão moral contra o mal. E não importa quem é que seja julgado, se é Nínive, se é o Brasil, se é a Babilônia, se é os Estados Unidos, se é Israel, se é a Palestina. Deus julga pelo seu padrão moral. Então ele se coloca como o padrão a ser seguido, a fonte verdadeira de moralidade para julgar todas as nações. Então ele faz isso com Nínive. Ele se coloca o padrão moral, e então ele julga Nínive pelos seus pecados. Deus é justo, meus irmãos. Ele é justo nos seus feitos, e os seus julgamentos Ele aplica de maneira correta, de maneira justa, de forma
imparcial. Deus não é parcial nos seus julgamentos. Talvez nós hoje nem sabemos mais o que é isso, diante de julgamentos totalmente parciais, de julgamentos injustos, de juízos corruptos, que recebem suborno para favorecer um e prejudicar outro, de julgamentos em que o mal é tratado como bem e o bem é tratado como mal. Talvez nós perdemos o senso do que é uma justiça. E pesquisas atuais mostram que o brasileiro não confia na justiça do seu país. E não é para menos, claro. Não é para menos. Quem é que vai confiar numa justiça que solta bandido e prende inocente? Quem vai confiar numa justiça que prende uma pessoa por mais de 17 anos por um batom, mas solta um bandido por crimes terríveis? Quem vai confiar? Deus, Ele é o juiz justo. Ele não é parcial, Ele é imparcial. E a Síria está sendo julgada de forma imparcial. Não está sendo julgada pelo padrão de Israel, pelo padrão de outra nação, mas ela está sendo julgada pelo padrão moral de Deus. Nínive, meus irmãos, é retratada aqui figuradamente neste texto como uma mulher que seduz o poder e então se coloca à disposição. Nínive era vista como uma mulher na beira de um caminho, uma mulher que seduzia o viajante, e então ela se mostrava com a sua beleza, com a sua formosura de corpo. Quando o viajante caía no engodo dela, então ela fazia o quê? Saqueava e matava o viajante. Para a gente entender aqui, é mais ou menos como se faz hoje em aplicativos aí. Você deve ter visto já, né? O cara vai lá no aplicativo, a mulher está lá, bonita, uma foto linda, que não é ela de verdade, toda formosa, então marca o encontro, ele vai de Uber, chega lá, foi o último dia de vida dele. Ela roubou ele, né? e acabou matando. Era isso que Nínive fazia. A cidade de Nínive fazia isso. Ela era então uma cidade hostil com o estrangeiro, com todas as nações. E nós vemos que isso, meus irmãos, é uma maneira comum dela agir. E aqui nós podemos comparar Nínive com a Babilônia, a grande prostituta, relatada no Apocalipse 17, que seduz todos a servi-la, que seduz todos, mas será rejeitada e será condenada pelo Senhor. Meus irmãos, as Escrituras nos dizem, e Naum nos mostra isso, que Deus não inocenta o culpado. Deus jamais inocentará o culpado. Deus, meus irmãos, Ele viu, ninguém contou para Deus. Deus viu todas as atrocidades de Nínive, todas. O profeta Naum relata no capítulo 3, logo no comecinho, a ciência de Deus dos atos de Nínive. Olha o que diz o capítulo 3, o verso 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites e o estrondo das suas rodas, o galope de seus cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, e a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, mestra de feitiçaria, que vendia os povos com sua prostituição e as gentes com suas feitiçarias. Meus irmãos, não é pouco o que Nínive fez, não é pouco o que essa cidade fez, e Deus conhecia tudo o que Nínive fez. Esse era o primeiro pecado de Nínive: sanguinária, cruel, violenta, implacável contra os seus oponentes. Mas ainda havia um segundo pecado que Deus condenou a grande cidade de Nínive. Qual era? Ela permitia-se que a moralidade, e a honestidade perecessem, a fim de que pudessem ser adquiridas riquezas e desfrutando dos seus prazeres. Nós vamos ver isso nesse mesmo trecho que nós lemos. Deus fala isso, que ela se aproveitava das pessoas, da honestidade das pessoas, sugando delas tudo o que ela podia sugar. Ela era desonesta, ela era
falsa, ela era mentirosa, ela seduzia as pessoas com uma conversinha, as nações com uma conversinha, e depois aplicava suas garras. Deus estava vendo tudo isso, e era isso que Jonas não estava entendendo, era isso que outros profetas não estavam entendendo. Deus estava dando tempo para Nínive se arrepender, mas não houve arrependimento por parte de Nínive. Meus irmãos, Palmer Robertson, um escritor reformado, ele comentando sobre o livro de Naum, ele diz que muitos dos cativos, ele traz um relato que foi achado em pedras de um dos reis da Síria, de um governante da Síria. Olha a descrição que este rei escreveu sobre o que ele fazia. Muitos dos cativos, dentre eles queimei na fogueira, e a muitos capturei vivos. De alguns cortei as mãos e os dedos, e de outros cortei os narizes e as orelhas, e os olhos de muitos dos homens arranquei. Eu fiz um monturo dos vivos, e de outros amarrei as cabeças nas vinhas ao redor da cidade. Os rapazes e as moças queimei na fogueira. Era isso que Nínive fazia. Nínive era uma cidade cruel. Ela ostentava os corpos dos vivos que elas capturavam, e empalavam e deixavam como amostra para todo mundo ver. Sabe esses filmes que nós temos de guerra, quando eles querem amedrontar as pessoas, eles colocam os cadáveres à frente da cidade, mostrando assim: ó, nós matamos eles, vocês serão o próximo. Era essa a mensagem que Nínive mandava para os seus vizinhos. Era uma cidade cruel, era uma cidade violenta, e elas achavam, e a Nínive achava que não ia ter ninguém que parasse ela, não ia ter ninguém que botasse um freio nela. Ela arquitetava os seus planos contra Deus, meus irmãos, porque Nínive tinha ciência do Deus de Israel. Não foi só Jonas que trouxe a mensagem. Em outras ocasiões, Nínive sabia que o Deus de Israel era um Deus de um padrão moral elevado, era um Deus que não tolerava esse tipo de coisa. O seu rei se colocava como se fosse Deus e desafiava Deus de Israel, como Senaqueribe fez, dizendo: não derrotei eu os deuses das outras terras, também vou derrotar o seu Deus, e assim como eu fiz a eles, farei a vocês. Deus anotou isso, Deus não se esqueceu disso. Deus anotou, falou: opa, você vai me destruir, e você vai fazer como o povo que você está fazendo com os outros? Ok, só mais um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho, e então Deus puxará a corda de Nínive. Meus irmãos, Nínive ainda era uma cidade totalmente tomada pela idolatria, era uma cidade que praticava magias. O Dr. Palmer Robertson faz isso também, e no capítulo 1 você pode ver, no verso 14, a descrição de Naum sobre essa prática de Nínive. Olha o que diz lá no capítulo 1, verso 14: porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o seu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, e farei o teu sepulcro, porque és vil. Dr. Palmer Robertson, comentando sobre isso, ele diz que os arqueólogos, e arqueólogos recentes, arqueólogos aqui dos anos 90, eles redescobriram literalmente milhares de tabuletas na cidade de Nínive, comprovando a sua intensa concentração em bruxaria. O uso das artes mágicas era realmente um modo de vida dos assírios. Eles cultuavam a demônios e espíritos malignos que atormentavam as vítimas que eles capturavam. E dizem aí os estudiosos arqueólogos que eles usavam uma espécie de magia como vudus, que encantavam os seus oponentes para prendê-los e então matá-los. Nínive era terrível, Nínive era terrível. Como eu disse, o arrependimento de Nínive durou apenas um século. Apenas um século. Nínive foi julgada por se opor a Deus e por se colocar contra
Deus e contra o seu povo. E então Nínive agora está sendo julgada conforme tudo que ela praticou. Meus irmãos, como eu disse, Naum não é um livro sobre a vingança humana, e sim sobre o Deus soberano, o único ser justo e moral, e o único que é capaz de julgar não só a Nínive, mas qualquer nação neste mundo. E com isso nós podemos fazer duas aplicações na nossa vida, três, melhor dizendo. Primeiro, meus irmãos, Deus é o único padrão de moral na existência, é o único padrão de moralidade. Embora o livro de Naum, ainda hoje, ele é muito criticado por teólogos recentes, chamados liberais, ou essa onda progressista, e tem sido chamado de um livro de discurso de ódio, xenófobo, um livro violento. A profecia de Naum, entretanto, meus irmãos, pretende fazer apenas uma afirmação: Deus, que é fiel, que é um juiz justo, ele não abandonou o seu povo. Isso é uma mensagem para nós nos dias de hoje. Nos dias de hoje, Deus está dizendo: eu não abandonei vocês. Ainda que vocês possam estar vendo o mal triunfando, ainda que vocês possam ver que o mal está a cada dia pior, ainda que muitas vezes vocês possam dizer assim: já era, não vai ter mais quem pare. Deus está dizendo: ao meu tempo, o mal será exterminado. E assim como eles estão fazendo, eu farei com eles, e ninguém tocará no meu povo. Porque Deus é fiel, meus irmãos, e Deus não abandonou Israel, e não vai abandonar a sua igreja. Segunda aplicação que nós podemos fazer: a palavra final nunca foi da Assíria. A Assíria disse: eu vou fazer com vocês, assim como eu fiz com outros povos. E o seu Deus, ele não vai impedir, porque os deuses dos outros também não pediram. Não foi a palavra final da Síria que prevaleceu, e não é a palavra final de Satanás que vai prevalecer, não é a palavra final de nenhuma nação déspota que vai prevalecer, não é a palavra final de nenhum inimigo cruel e sanguinário nos dias de hoje que vai prevalecer, mas é a palavra do nosso Deus que vai prevalecer. E ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. O mal pode estar se agigantando, as coisas podem estar se apertando, o inimigo pode estar trabalhando arduamente para destruir a igreja do Senhor e destruir o povo do Senhor, mas Deus disse que nós estaríamos com Ele todos os dias até a consumação dos séculos, que o inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. A palavra final pertence ao nosso Deus, e Ele, assim como Ele decretou o fim da Síria e decretou o livramento de Israel, Deus decretou para mim e para você a salvação em Cristo Jesus. Ele decretou que o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós seremos salvos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, eu sei que nós vivemos tempos difíceis, tempos de maldade, não muito diferente da Síria, não. Talvez o relato da Síria aqui te assustou, mas não pense que esse tempo que você vive, que nós vivemos, é diferente da Síria e da cidade de Nínive. Não, nós temos hoje assassinatos de bebês, em que a sociedade diz: é normal, não quero, vou lá e mato o bebê, um inocente. Isso está criando como normalidade. Ou a cristofobia, em que cristãos são mortos só por serem cristãos. Irmãos, se vocês soubessem, ou se vocês tiverem como ter um tempo, procurem sites das agências missionárias para ver o que os cristãos estão sofrendo por aí fora. Cristãos estão sendo mortos de maneiras cruéis, não muito diferente do que está aqui na Síria, relatado pela Síria, não, ou foi relatado nos atos da Síria. Há irmãos nossos que estão sendo mortos de maneira cruel, simplesmente por serem crentes. O antissemitismo, que parece que é uma coisa assim, tão distante, mas não, nós vimos essa semana o antissemitismo na prática. Mas não tem ninguém matando judeu.
Irmãos, é porque eles não têm liberdade ainda para matar o judeu. Porque se eles tivessem liberdade, eles pegariam uma arma e acabariam com o judeu. Então o ato de sair de uma sala, de abandonar uma reunião, porque a pessoa é judeu, já é um ato antissemita. Nós vivemos tempos difíceis, meus irmãos, onde o mal está se proliferando a cada dia. E nós não devemos, meus irmãos, deixar de anunciar esta mensagem que Naum emitiu a Israel. Calma, Deus julgará o mal e nós seremos vivos. Nós somos os profetas, os oráculos deste tempo, para dizer, meus irmãos, que Deus destruirá todo o mal e Deus guardará e preservará aqueles que praticam o bem e que praticam a moralidade que Deus deixou como padrão, sendo Ele o próprio padrão. Nós somos os profetas deste século para anunciar que Deus vai cobrar cada bebê que foi morto, que Deus irá cobrar cada cristão que foi morto, que Deus irá pedir conta de cada pessoa que sofreu, que foi injustiçada e que sofreu violência. Meus irmãos, ainda uma terceira aplicação para nós. Naum, meus irmãos, no livro de Naum, nestes 3 capítulos, nós vemos que Deus julgará as nações na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A proclamação das boas novas, meus irmãos, está já no capítulo 1, clara e em alto som para todos aqueles que queiram ler, que queiram ver isso. No capítulo 1, versículo 15, Naum, ele diz: eis que sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam a paz, celebram as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, e ele inteiramente será exterminado. Meus irmãos, nós vimos isso de forma muito clara, uma referência direta a Cristo e o seu Evangelho. É uma referência que Isaías também diz isso no capítulo 52, e mais tarde Paulo aplicou essa profecia ao próprio Cristo, dizendo que Ele julgará as nações, e que o Evangelho do Senhor é as boas novas para aquele que sofre, para aquele que está sendo perseguido. Meus irmãos, nós temos um abrigo para se esconder. Cristo é o nosso refúgio forte, nele nós podemos nos esconder, nele estamos protegidos de todo o mal, nele não há quem possa nos tirar das suas mãos. Jesus irá julgar o mal e colocar fim a toda atrocidade praticada nessa terra. O convite do Senhor, meus irmãos, ao arrependimento, assim como foi feito para Nínive, está disponível a todos. Todos hoje estão ouvindo: se arrependam e deixem o pecado. Deus está dizendo: se arrependam, deixem o pecado. Antes de Deus sentenciar ou colocar a sua sentença, Deus anuncia o arrependimento. Foi assim nos tempos de Noé. Deus pediu para Noé fazer a arca, mas estava ali o tempo do povo se arrepender. E quando se esgotou o tempo, a arca se fechou. Assim também, meus irmãos, está sendo agora no fim dos tempos. Deus está dizendo: o fim está chegando, se arrependam dos seus pecados, deixem a imoralidade, deixem a mentira, deixem a idolatria, abandonem a violência, abandonem toda a prática de anticristianismo, porque o tempo está próximo. E naquele dia a porta se fechará e não haverá mais quem escape do julgamento do Senhor. Todos aqueles que persistiram no mal, todos aqueles que insistiram no pecado, todos aqueles que se aliaram à grande Nínive, à grande Babilônia e ao mal liderado por Satanás, serão julgados pelo Senhor, conforme diz Apocalipse 20. Todos serão julgados e exterminados pelo Senhor. O Senhor varrerá não só Nínive, Babilônia, não só a Síria, não só o Egito, não só as nações que proliferaram o mal, mas Deus varrerá do mapa também Satanás e todo o mal.
não haverá mais resquícios deles na Nova Jerusalém. Não se verá mais um indício de que houve um mal na grande cidade de Deus. Deus eliminará o mal e protegerá o seu povo, e dará livramento ao seu povo, dará consolo ao seu povo. Meus irmãos, podemos crer na palavra do Senhor. Podemos crer que hoje o Senhor é o nosso refúgio e Ele nos guarda de todo o mal. Não se seduza, não deixe que o mal possa te enganar e você possa achar que o mal está vencendo. O mal nunca vencerá o bem, porque o bem, ele tem um nome, é Deus, o nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele é o juiz que vai julgar, e o julgamento está próximo, e o dia do juízo está se aproximando. Para todos aqueles que se acham, todos os prepotentes arrogantes, todo aquele que permanece no pecado e no erro é um prepotente e um arrogante, e Deus está dizendo: você vai ter que encarar o dia do juízo final. Meus irmãos, que não sejamos como Nínive, que teve a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu, persistiu no mal e foi varrida do mal. Que nós nos arrependamos e aceitamos o perdão de Deus, o juízo, a justiça de Deus, o consolo do Senhor, e nos colocamos diante do Senhor em arrependimento genuíno e pedindo perdão a Ele, para que possamos gozar da nova vida que Ele tem para nós. Em resposta do que lemos, do que o Senhor falou conosco, vamos cantar uma canção, hino 145 do nosso cenário, Refúgio verdadeiro, que é o nosso Senhor. Ficamos de pé, vamos cantar essa bela canção, encerrando o nosso culto, falando que Jesus Cristo é o nosso refúgio verdadeiro. Nunca deixarei, mas fiel serei, sempre fiel.
Santíssimo e eterno Deus, glorioso Pai, a Ti seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Como é bom, Senhor, saber que estamos protegidos em Ti. Como é bom saber que Tu és o refúgio verdadeiro. E uma vez, Senhor, refugiados em Ti, ninguém, absolutamente ninguém, pode tocar em nós. Somos o Teu povo, Senhor, escolhidos por Ti, comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo naquela cruz, para que nesta vida glorifiquemos ao Teu nome, exaltemos, Senhor, a Tua grandeza, para testemunhar que o Senhor é um juiz justo, fiel, e que julgará, Senhor, todos aqueles que se levantarem contra o Teu povo. Que o Senhor não deixará passar impune aqueles, Senhor, que praticam violência, aqueles que praticam a mentira, o engano, e que se associam, Senhor, a Satanás e as suas malignidades. Em breve, Senhor, estaremos diante do Senhor, diante de Ti, ó Deus Santo, para sermos julgados pelas nossas obras. O Teu povo para ser galardoado, para receber de Ti, Senhor. Glória seja dada ao Teu nome, Pai. Para receber de Ti, ó Deus Santo, a oportunidade de viver eternamente com o Senhor na glória. Para desfrutarmos, ó Deus Santo, dos benefícios que o Senhor tem para os salvos, para aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, para aqueles, Senhor, que desde a eternidade o Senhor amou, o Senhor cuidou, que o Senhor santificou e que o Senhor completará a obra que for necessária nessa vida para que herdemos o reino dos céus. Mas para aqueles, ó Deus, que persistirem no engano, que se levantarem contra Ti, que perseguiram o Teu povo com todo tipo de maldade, a eles será retribuído, Senhor, tudo aquilo que eles praticam, porque o Senhor é um Deus justo e imparcial. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado por nos permitir cultuá-lo e engrandecer o Teu nome. Te louvamos, Senhor, e pedimos que o nosso regresso aos nossos lares seja debaixo da Tua proteção, debaixo dos Teus cuidados, para a glória de Cristo.